Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos meditar sobre o Salmo 73. Salmo do salmista Asaf. Glória a Deus. É um salmo de perguntas, é um salmo de interrogações, é um salmo de angústia, e por que não dizer um salmo de revolta? Mas no fim o salmista é sarado, e nós sairemos daqui sarados também. Aleluia! Meus irmãos, nós vemos aqui Asaf. Pastor, quem era Asaf? Asaf era um levita. Levita eram os descendentes de Levi, que foi escolhido dentre os filhos de Jacó para ser a tribo sacerdotal. Levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes eram tirados da tribo de Levi. Era uma tribo privilegiada. E a Bíblia diz que Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Gerson gerou os gersonitas, Coate gerou os coatitas e Merari gerou os meraritas, dividido em 3 subtribos. E Asaf era descendente de Gerson. Não vai dar tempo de ler, mas ele era dos gersonitas, dos 3 filhos de Levi. E meus irmãos, esse rapaz, os irmãos desculpem, ele foi descoberto por Davi, o seu talento. Ele era músico, ele era profeta, ele era um homem dedicado ao Senhor, mas vivia no anonimato. Quem sabe você vive no anonimato. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. Eu vou procurar um lugar onde o povo me enxergue. É só subir na torre da igreja e ficar gritando lá de cima. Não precisa você se apresentar. Vai chegar o dia que Deus é quem vai lhe apresentar. Aleluia! Não precisa dizer, olha eu aqui. Tem um hino tolo, que eu fico doente quando alguém canta. Olha eu aqui. Quem é você? Quem é que quer lhe ver? Diga assim, olha Jesus aqui. Mas olha eu. Quem és tu, Gabiru? Para dizer, olha eu aqui. Não tem que olha eu aqui. Olha para Jesus. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Aponte para o Cordeiro de Deus. Não aponte para você, aponte para o Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Asaf vivia no anonimato, com dons, com talentos, com capacidades, com aptidões, um talento escondido. Mas um dia esse talento foi descoberto pelo rei Davi. Um dia você vai ser descoberto. Não se preocupe, não queira aparecer. Que dia foi, pastor, que Asaf foi descoberto? Asaf foi descoberto no dia do traslado da arca. Você lembra do dia que Davi trouxe a arca? Quem lembra dessa passagem que ele dançou, que ele bailou? Você lembra? Foi nesse dia que o talento de Asaf foi manifesto.
Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ah, irmão, me esconderam. Não, ninguém esconde. Se você é uma cidade edificada sobre o monte, Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Por que não pode esconder? Porque de dia se enxerga. E de noite, as lamparinas acesas. Então não tem como esconder uma cidade edificada. Mas alguém pode até colocar um pano para esconder, alguém pode colocar uma lona, mas Deus vai dar uma ventania, a lona vai sair e você vai ser visto. Vamos ver primeiro Crônicas, capítulo 15, versículos 16 e 17. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúde, harpas e símbalos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Olha aí, Davi chamou os chefes dos levitas, foi assim ou não foi? Disse, olha, vocês aí constituam seus irmãos cantores, eu quero cantor bom. Hoje é dia de levar a arca e eu quero cantor de primeira. Cantor afinado, para não fazer como o saudoso pastor Anísio. Servo de Deus que tinha aqui, mas era meio duro. Aí um dia ele teve raiva do coral, de uma igreja que ele dirigia. Ele disse, agora esse povo não canta nada. E na hora fica o maestro, canta bem, canta bem, canta bem, canta bem. E no fim não canta nada. Glória a Jesus. O salmista Davi, o rei, disse, eu quero cantores, procure cantores. Designe, constitua, leia de novo. Não foi nem ele quem achou Asaf. Ele mandou os chefes, leia de novo. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos. Na minha Bíblia diz de seus irmãos. Que constituíssem de seus irmãos. No meio, a minha Bíblia está melhor traduzida. Não é que essa está errada, é que a minha está melhor traduzida. Do meio dos irmãos, constitua, procure o quê? Constitua o quê? Os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbalos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Amém. Davi disse, eu quero que vocês procurem cantor alegre. Cantor que cante afinado e o fogo desça na igreja. Por isso que quem canta tem que orar. Quem canta tem que senão vai ficar como o coral do irmão. Canta bem, canta bem, canta bem. E no fim não canta nada. Diz que era para cantar com alegria. Alegria é unção, alegria é glória, alegria é fervor. Davi chamou os chefes dos levitas e disse, procure no meio dos seus irmãos cantores animados e que saiba tocar bem, que saiba tocar bem. Aí eles saíram procurando os chefes dos levitas. Diz que eu quero que saiba tocar harpa, eu quero que saiba tocar alaúde, eu quero que saiba tocar símbalos, eu quero que saiba tocar todo instrumento e que cante com alegria, que cante com... Eu não quero cantor frio, glória a Jesus. Eu não quero gente fria perto de mim, que eu já sou frio. E com uma pessoa mais fria do que eu, vai dar o quê? Uma geladeira. Davi disse, eu não quero gente mais fria do que eu. Eu quero cantor que cante com alegria, que cante mais fervoroso do que eu. Que o cantor é o ajudador do pastor, é ou não é? Uma vez, eu preguei animado, mandei uma cantora cantar. Oh, meu Deus, acabou com a minha pregação. Cantou frio, glória a Jesus. Pensei que ela ia... Pronto, acabou com a pregação. Cantor que cante alegre. Cantor que a igreja pegue fogo.
Davi disse aos chefes dos levitas, aos príncipes: procure cantor que cante alegre e que saiba tocar, que eu quero ver, como nós pentecostais dizemos, eu quero ver a poeira tapar. Aleluia! Eu quero ver o fogo laborar na igreja. Amém! Aí os chefes dos levitas foram procurar. Vamos procurar quem é que a gente vai achar para cantar bem. Quem é que a gente vai achar? Aí eles foram procurar e acharam. Versículo 17, por gentileza. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos a Etã, filho de Cusaías. Achou 3 cantores. Aleluia! Deus vai lhe achar. Quem crê que Deus acha a gente? Deus acha, irmão. Deus acha. Pode você ficar no último banco. Deus vai lhe achar. Deus vai lhe destacar. Deus vai lhe distinguir. Aleluia! Glória a Deus nas alturas celestiais. Aí os chefes dos levitas, os príncipes, designaram. Na minha Bíblia diz designaram. Vamos ver, põe em tela, por favor. Designaram quem? Designaram, pois, os levitas. Primeiro, um rapaz, um levita chamado Emã. Depois, Asaf. Depois, Etã. 3. E todos 3 eram profetas e todos 3 escreveram salmos. Emã, Asaf e Etã. Todos 3 se tornaram salmistas. Agora o mais profínco, o mais inspirado, o mais ungido era Asaf. Dê glória para Jesus. Primeiro acharam Emã. Depois acharam Asaf. E por último acharam Etã. E apresentaram a Davi. Glória a Deus. Olha, Davi, achamos esses 3. Esses 3 são afinados. Esses 3 cantam bem. Esses 3 são inspirados. Esses 3, quando cantam, o fogo desce. Vamos ver se vocês aprenderam o nome dos 3. Primeiro, foi fraco. Eu quero ver o feedback da igreja. Primeiro, segundo, terceiro. Pode procurar na Bíblia que você vai achar salmos desses 3. Salmo de Emã, salmos de Asaf e salmos de Etã. 3 salmistas. Ô, irmão, como Deus é lindo e maravilhoso. Para que se apresentar? Para que dizer, olha eu aqui? Para que querer sair até da igreja? Irmão, eu vou sair da igreja. Vai para onde? Eu vou para uma igreja onde o povo me veja. Não faça isso não, meu irmão. Isso é infantilidade. Isso é meninice. Eu vou para uma igreja onde o povo me veja. Meu Deus do céu. Dê juízo, Jesus, a essa criatura. Eu vou sair da minha igreja porque aqui ninguém me vê. Eu vou para um lugar onde o povo me veja. Servo de Deus não precisa disso. Um dia alguém vai achar Emã, vai achar Etã e vai achar Asaf. Aleluia! Então, irmãos amados, e dos 3, quem foi que se destacou? Dos 3, me ajudem, por favor. Asaf, dos 3, foi o que se destacou. O 16 e 3 diz que ele era o chefe. 16 e 3, leia aí o 16 e o 3. Capítulo 16, versículo 3. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel. Mas isso é em 1 Crônicas ou em 2 Crônicas? 1 Crônicas 16 e 5. 16 e 5, você disse 3. 16 e 5, leia de novo. E era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel. Pronto, e Deus botou ele para ser chefe. É Deus quem prepara, irmão. É Deus quem prepara. Não precisa você ficar aflito. Deus sabe quem vai ser chefe, sabe ou não sabe, irmão? Sabe. Não é, pastor? Deus sabe quem vai ser chefe, Deus sabe quem vai ser líder. Eu quero ser líder. Se não foi Deus que botou, não vai dar certo.
Agora, quando Deus coloca, fica como Asaf. E Asaf se tornou o chefe. E ele, irmãos, isso foi no dia de quê? Vê se vocês lembram que dia foi esse que ele foi achado. No dia do traslado de quê, meus amados irmãos? Da Arca da Aliança. Nunca ficou marcado na história aquele dia. Naquele dia descobriram o talento de Asaf. E o seu talento vai ser descoberto, irmão. Jesus vai te colocar para ser chefe. Sem você fazer força, sem você usar de violência, sem você usar de trapulinagem, sem você precisar botar os outros para trás. É lindo trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é uma coisa maravilhosa. Sem agonia, sem atropelo, sem atropelar ninguém, sem pisar ninguém, sem puxar o tapete de ninguém. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. E ele era músico, poeta e vidente. Capítulo 2 Crônicas 29 e 30. 2 Crônicas 29 e 30. Agora é segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Aí já é no tempo do rei Ezequias, deixa na tela. Já é no tempo do rei Ezequias, muitos anos depois. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de quem? Davi. E de quem mais? Asaf. Pronto, no tempo de Ezequias, as palavras de Davi e as palavras de Asaf já eram consideradas canônicas. Já eram consideradas inspiradas. Aleluia, já se cantava, no tempo de Ezequias, já se cantava os salmos de Davi e os salmos de Asaf. Quem exalta o homem? Quem é que exalta o homem? Deus. Sem atropelo, sem agonia, sem sufoco. E não era somente ele, mas era toda a família, era uma família crente. Era uma família cheia do Espírito Santo. Vamos ver 1 Crônicas 25 e 1. 1 Crônicas 25 e 1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jetundum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Amém. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf. E Emã, e os filhos de Emã e os filhos de Jeduntum, para profetizarem com harpa. Já pensou? O camarada tocando e tomado, profetizando. Que coisa linda, irmãos. Precisamos ver isso outra vez ou não precisamos ver isso outra vez? O músico tocando, cantando e profetizando, jorrando. Como é que essa igreja vai ficar num culto desse? No culto onde os músicos cantam, tocam e profetizam. É para estremecer. É para correr de porta fora. Só que aqui a gente não pode correr de porta fora, porque passa muito carro aí na rua. Mas é para correr aqui para trás, pelo menos, né? Que esbarra nos banheiros. Glória a Jesus. Diz que os filhos de Asaf cantavam, tocavam e o que, meus amados irmãos? Profetizavam, irmão. Deus quer isso na igreja, irmão. Deus quer avivamento. Deus quer manifestação. Deus quer sinais. Deus quer prodígios. Vamos pedir a Deus para tirar a mesmice. Vamos pedir a Deus para interferir. Vamos pedir a Deus para Ele agir. Vamos pedir a Deus para Ele inspirar. Vamos pedir a Deus para Ele descer na hora do nosso culto.
Não é só o pastor que pode profetizar, não. Você pode profetizar. Esse direito é dos membros da igreja, dos membros do corpo de Cristo. Esses dons não são dados só aos pregadores, não. Você pode profetizar cantando. Já pensou uma cantora profetizar cantando? Um cantor profetizar cantando? Que coisa linda. Mas está na Bíblia. A família de Asaf era uma família de profetas. Dou por vista na casa dele quando eles começavam a ensaiar. Hein, irmãos? Como era o ensaio na casa dele? Fecha os olhos assim, imagina o ensaio. A poeira tapando. Começava o ensaio e não terminava mais. Profetizava o velho, profetizava os meninos, profetizava a rapaziada. As noras profetizavam, os netos profetizavam. Que coisa gloriosa era a casa de Asaf. Era um homem crente. Era um homem de Deus, era um homem inspirado. Ele, sua esposa, possivelmente, seus filhos, suas filhas, suas noras. Era uma casa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. E ele escreveu 12 salmos. Ele escreveu do Salmo 73 ao 83 e o Salmo 50. Ele escreveu 12 salmos, do 73 ao 83 e também o 50. Ficou na Bíblia, seus salmos inspirados pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que a crise, ela chega na casa de todo mundo. Todos nós poderemos ser ou podemos ser assaltados na nossa fé. Todos nós. O homem mais crente que tiver aqui colocou esse nome, a noite negra da alma. Ele foi um homem que sofreu muito. Ele não era evangélico, mas era cristão. E ele sofreu muito e sofreu dos seus irmãos, sofreu da sua religião, sofreu dos seus irmãos em Cristo. Botaram ele preso, trataram ele horrivelmente. E a fé desse homem muitas vezes foi abalada. E ele chamava essas crises de noite negra da alma. Todos nós podemos passar por isso. Noite de questionamento. Deus, como é que pode? Deus, a minha fé acabou. Deus, a minha fé se esvaiu. Todo servo de Deus passa por isso, irmãos. É a noite negra da alma. Todo servo de Deus passa por isso. A noite escura. Louvado seja Deus. Você pode amanhecer o dia pisando num pé só e de noite você está com a fé lá embaixo. Aconteceu uma coisa, uma tragédia, mas eu vim aqui lhe trazer uma palavra para você voltar para casa com a sua fé animada. Aleluia. João Batista passou por isso. Estão lembrados de João Batista? João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que é o quê? Quando viu Jesus? Que tira o pecado. Na hora que ele batizou Jesus, ele viu o céu se abrir. Quem foi que desceu sobre Jesus? O Espírito. O Espírito Santo em forma corpórea De uma pomba. E o Pai bradou do céu: este é meu filho amado. Mas quando ele foi preso, ele mandou perguntar a Jesus: és tu o que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Aquilo era uma noite escura da alma. Noite de crise, que você fica abatido. Que todas as crenças e valores parece que sumiram. Desceram. E Asaf passou por isso. E eu quero chamar de mal de Asaf. Fazer um jogo de palavras com o mal de Alzheimer. Pastor, o que é o mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer é irmão do mal de Asaf. O que é o mal de Alzheimer? É uma doença que corrói a mente, apaga todas as lembranças e transforma o corpo vibrante num saco de carne e ossos. O que é que o Alzheimer faz? Eu estou falando de uma área que não é minha, mas aqui tem professores, aqui tem psicólogos, psiquiatras, médicos. Se eu estiver errado, me corrija, mas corrija depois do culto para não passar vergonha. Glória a Jesus. Depois do culto você me chama, pastor, é assim, assim, assim. Eu digo: sim, senhor, está certo. Porque quando a gente fala da área dos outros, a gente não fala com a segurança. A gente só fala com segurança a área nossa. O mal de Alzheimer é um mal que apaga
tudo que você adquiriu durante a vida. É verdade isso? Né? Principalmente o presente. Apaga, mas apaga o passado também porque desconhece os filhos. Não é verdade? Apaga tudo, dá um apagão. O Alzheimer dá um apagão. E o mal de Asaf também dá um apagão. Só que não é um apagão na mente, é um apagão na fé. Todas as convicções, todas as crenças parece que desaparece, assim como o mal de Alzheimer tira as lembranças, o mal de Asaf tira a fé, o mal de Asaf deleta a fé, mas nessa noite tem alguém aqui chamado Espírito Santo que quer devolver a fé que você perdeu. Aleluia! Então, se Asaf, que era profeta, se Asaf, que era um vaso, passou por isso, quanto mais nós. Nós também passamos. Nós também sofremos. Esse Salmo 73 é semelhante ao livro de Jó. Você vê que Jó ele faz 16 perguntas e não tem resposta. Do capítulo 3 ao capítulo 37 de Jó, Jó faz 16 perguntas e Deus não responde nenhuma. Quando Deus aparece, em vez de responder, Deus faz perguntas a Jó. Onde estavas tu? Aí começa a perguntar. Em vez de responder, faz pergunta e ele, coitado, fica doidinho porque não sabe responder. Aleluia! Pergunta de por que acontece injustiça no mundo. Por que acontecem tragédias no mundo. Por que o bom passa por ruim e o ruim passa por bom. São perguntas que Asaf fez. Por que Caim mata Abel? O mal, o perverso, matou o justo. A Bíblia diz o justo Abel. Como é que Deus permite que o justo seja morto pelas mãos de um ímpio? É uma pergunta que a gente praticamente não tem resposta. E se você não tiver cuidado, vai dar o mal de Asaf. Sua fé vai para baixo. Por que é que José vai para a cova e os irmãos dele ficam comendo churrasco ao redor da cova, zombando? Por que é que Jó, um justo, temente a Deus, por que é que Jó, o justo, sofre? Por que é que Penina ri e Ana chora? Penina era gente boa? Penina? Não. Não. Você sabe o que quer dizer Penina em hebraico? Penina em hebraico quer dizer coral. Aí eu acrescento, cobra coral. No hebraico é só coral. Aí, mas no Brasil tem uma cobra chamada... Pois Penina era uma cobra coral. E Ana uma serva. E todo ano Penina o quê? Todo ano Penina ficava... Grávida. E Ana? Chorava. Sem filhos, chorando. E Penina zombando. A Bíblia diz que Penina escarnecia. É verdade ou não é? Penina escarnecia da serva de Deus. Deus, por que isso? A incrédula abençoada e a crente travada. E agora? São perguntas, irmão, que se você não tiver cuidado, dá o mal de Asaf em você. Deus, por que a inversão? Por que quem merece fica embaixo e quem não merece fica por cima? Por que, Senhor? Aleluia! Porque João Batista estava no cárcere e Herodes no trono. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o quê? Desde o quê, irmãos? Ventre. O ventre da mãe. João era desde o ventre. E Herodes era Satanás desde o ventre. Cheio de demônio desde o ventre. E Herodes no trono, reinando, comendo do bom e do melhor. E o servo de Deus, João, no cárcere. E teve a cabeça o quê?
cortada, foi decapitado. Meus irmãos, se você não tiver cuidado, dá um parafuso. E você diz, Deus, não vale a pena. E você diz, Deus, cadê o Senhor? Cadê a sua justiça? Foi o que aconteceu com Asaf. Asaf era crente, me ajudem a pregar. Asaf era crente? Era ou não era? Sim. Era profeta? Sim. Era salmista? Sim. Sabia tocar? Sim. Tinha a família equilibrada? Sim. Mas a fé dele, irmão, teve um dia que a fé de Asaf acabou. Aleluia. Quem foi que mandou degolar Paulo? Quem foi que mandou decapitar Paulo? O imperador. O imperador Nero. Nero era um demônio em figura de gente. Nero era um psicopata. Nero era um louco. Nero era um perverso e pervertido. Mandou matar Paulo, mandou crucificar Pedro. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi decapitado, porque Paulo era cidadão romano. O cidadão romano não era crucificado, era decapitado. Crucificado era o das nações, que não tinha cidadania romana. Pedro, como não tinha cidadania romana, foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi decapitado. E Nero, comendo do bom, e sentado no trono, mandando no mundo. Mandando em todo mundo. Como é que pode uma coisa dessa? Aleluia. Vamos voltar para o Salmo 73, por favor. Salmo 73, versículo 1 e 2. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ei. Quanto a mim, Deus é bom, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase. Pouco faltou para eu rasgar a Bíblia. Pouco faltou. Lá em Palmeira dos Índios, eu acredito que foi depois do tempo do pastor Gesiel, que ele você morou lá. Teve uma família que perdeu o chefe da família de um acidente. Eu era criança. E eles ficaram tão revoltados com Deus, naquela época, que quando chegou o caixão em casa com o pai todo machucado do acidente, rasgaram a Bíblia, rasgaram harpa, tocaram fogo, quebraram LP, aqueles LPs antigos, evangélicos, de vinil ainda, quebraram. Para que ser crente? Pá, rasgaram Bíblia, tocaram fogo em harpa, revoltados. Aqueles discos de Luiz de Carvalho, de Feliciano Amaral. Quem lembra? Só tem gente nova aqui. Aleluia. Porque viram o pai morto, o pai acidentado. O pai era crente. Então, irmão, se você não tiver cuidado, você vai dar o mal de Asaf. Você vai perder a fé. Você vai perder a confiança. Você vai perder o respeito por Deus, a admiração por Deus, porque você vai achar que Ele é injusto. Mas Ele disse no versículo 1. Leia de novo o versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Diga, Deus é bom, Deus é bom. Aconteça o que acontecer, Deus continua sendo bom. Aleluia! Aleluia! Deu sangue no meio da canela, Deus continua sendo bom. Aleluia! Aleluia! Morra quem morrer, se acabe quem se acabar, Deus continua sendo bom. Ainda que o mal esteja lá em cima, ainda que o perverso esteja lá em cima, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo bom e Deus continua sendo bom. Aleluia!
Mas ele disse, mas quanto a mim, os meus pés, quase que eu caía. Quase que me dava o mal de Asaf. Quase que eu perdia a fé. Quase que eu ia jogar tudo fora. Aleluia! Mas hoje você que já estava para jogar a Bíblia fora, você vai abraçá-la no peito e vai dizer, Jesus, aconteça o que acontecer, o Senhor é bom para com Israel. Jó disse, ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, foi fraco, ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Aleluia. 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 Glória. Asaf, irmão, deixou de olhar para Deus, deixou de olhar para Jesus, vamos dizer assim, porque Jesus já existia, não estava revelado, mas já existia. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E Jesus já existia, só que não estava revelado ainda. Ele, em vez de olhar para Jesus, foi olhar para as posses dos ímpios. Veja o versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas, irmão, se você for olhar para a prosperidade, a soberba do ímpio, mau, perverso, injusto, mas ele está bem de vida, ele tem carro novo, ele tem casa boa, ele tem até guarda, que guarda a vida dele, ele tem até vigia. E você diz, mas meu Deus, como é que um cabra ruim desse, um sacripanta desse, um patife desse, um psicofanta desse, pastor, existe essa palavra? Procure no dicionário, psicofanta, existe. Sacripanta, psicofanta, patife, crápula, salafrário, sem vergonha, cachorro de fateira. Aleluia. Esse é nordestino, né, irmão? Glória a Jesus. Mas olha, prosperando, irmão. Aí o salmista tirou os olhos de Jesus e foi olhar para a prosperidade. Ele disse, pois eu olhei para a prosperidade do ímpio. O ímpio prospera. E se você tirar o olhar de Jesus e for olhar para isso, você perde a fé. O salmista foi olhar para a prosperidade do ímpio. E teve mais o que, irmão? E o 3, irmão, olha que desgraça. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Mas, irmão, tem inveja de uma lazeira dessa? Tenha não, meu irmão. Você, com vestido de chita, está muito melhor do que eles. Você com um sapato de plástico está muito melhor do que eles. Quem pode dar glória para Jesus, o seu fim é melhor do que o deles. Não tem inveja. O salmista, pois eu tinha inveja, irmão. Já pensou o crente invejar um ímpio? Inveje não, meu irmão, inveje não. O ímpio é um miserável, é um desgraçado. Não tenha inveja dele. O salmista disse, pois eu invejava a prosperidade dos ímpios. Vamos ver o que mais, meus amados irmãos. Ele olhava a maldade dos ímpios impune, aparentemente impune. Aparentemente impune. Versículos 6 a 10. Pelo que a soberba os cerca, como um colar, vestem-se de violência, como de um adorno. Soberba, os ímpios são soberbos e arrogantes. Eu posso. Às vezes eles estão imbuídos de autoridade. Aí acha que com aquela autoridade pode fazer tudo o que quiser. Um patrão ímpio, soberbo. Um chefe soberbo, uma autoridade soberba. Ele acha que pode fazer o que quer. E o salmista disse,
porque a soberba os cerca como um colar. O colar não fica no pescoço, né? A soberba os cerca como um colar e veste-se de violência como de um adorno. Eles são violentos, agressivos, maus, perversos. Versículo prossiga. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Quer dizer, eles têm mais do que o que imaginam. Eles têm tudo o que querem, têm mais do que o que imagina. Versículo 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Eles oprimem as pessoas. Falam arrogantemente. 9. Ergue a sua boca contra os céus. E a sua língua percorre a terra. Põe a sua boca contra o céu. Quem é que mora no céu? Então eles são contra Deus. Eles falam de Deus. Eles zombam de Deus. Eles criticam de Deus. Criticam da religião. Humilha, pisa de pé. E ainda diz, se eu puder eu faço isso, faço aquilo outro. Nem os céus me pegam. Nem o céu me pega. Que céu? Não tem Deus, não tem nada. Aqui quem manda, eles dizem, aqui quem manda somos nós. Aleluia. 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 Versículo 13, glória a Deus. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. O salmista disse, na verdade eu que lavo minhas mãos na inocência. O que significa lavar as mãos na inocência? Significa ter uma conduta santa, uma conduta limpa. O salmista disse, eu que vivo orando, eu que vivo obedecendo a Bíblia, eu que vivo obedecendo a palavra, lavo minhas mãos, quer dizer, minhas ações são puras, minhas ações são limpas. E esse povo fazendo isso, e aparentemente não acontece nada. E aparentemente não acontece nada. Irmãos, o salmista disse, meus pés, vê se vocês lembram o texto, meus pés, foi fraco, meus pés, quase se desviaram. E os irmãos sabiam que tem crente quase desviado? Aleluia. Mas Deus trouxe você aqui para falar com você. Deus fez você ouvir esta palavra para lhe animar, para lhe curar, para lhe restaurar, e para dizer que Ele vive, e para dizer que Ele reina, e para dizer que quem manda é Ele, o grande é Ele. Aleluia! Aleluia! O salmista disse, os meus pés quase se desviavam, quase, faltou pouco. Quase que eu perdia minha fé, quase que eu perdia meu ânimo, quase que eu ia jogar minha Bíblia fora, quase que eu ia jogar minha harpa. Claro que é uma figura de linguagem, claro que quase que eu ia jogar meus LPs. Aleluia! Aleluia! Mas você vai segurar a sua Bíblia, você vai segurar a sua harpa, você vai segurar o seu inário, dando glória a Deus e dizendo, Jesus, eu sei que tu estás acima de tudo, eu sei que tu estás acima de todos. Aleluia. Grande é o Senhor. Irmãos, e o salmista adoeceu. A crise foi tão grande, a noite foi tão escura para o salmista, que ele adoeceu. Deu doença psicossomática. O que é psicossomática? Não é minha área. Mas são doenças produzidas por uma mente confusa. Uma mente perturbada produz doenças físicas. Somática, no grego, soma quer dizer corpo. Problemas na alma, problemas na mente geram doenças físicas.
Somática. Soma no grego é corpo. Soma. Soma em português é 2 mais 2. Mas no grego é corpo. E o salmista Asaf teve uma doença psicossomática. Vamos a isso? No versículo de número 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Coração azedo, picadas onde, meus amados irmãos? Rins. Nos rins. Adoece fígado, adoece estômago, adoece o baço, adoece o intestino, adoece o coração. Um coração azedo produz picadas nos rins. Pressão sobe, pressão desce, glicose sobe. Olha a Bíblia conforme a ciência e a ciência conforme a Bíblia. Quando ninguém sabia disso, Deus já revelara ao profeta Asaf. Quando a ciência não sabia disso, Deus já revelava ao profeta. Quem crê que isto aqui é a santa e gloriosa palavra de Deus, dê glória para Jesus bem forte nesta noite. Glória! Quando a ciência não sabia, o Espírito Santo já havia revelado ao salmista. Dá para dizer glória para Deus, igreja? Versículo 16, por favor. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Na minha Bíblia diz assim: quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Uma perturbação na sua mente vai afetar seu corpo. Afeta as coronárias. Afeta reumatismo, artrose. O que mais? A pressão sobe e desce. As enzimas se descontrolam. As enzimas se descontrolam e prejudicam o coração. O salmista disse: o meu coração azedou. Meu coração azedou e eu sinto picadas nos meus rins, está afetando o meu corpo. O coração azedou, mas quem está sofrendo é o corpo. Doença psicossomática. Mas o Senhor Jesus tem bálsamo hoje. O Senhor Jesus tem bálsamo hoje. O Senhor Jesus tem bálsamo hoje. Quem acredita, dê glória para Jesus bem forte. Jesus vai trazer cura nessa noite. A Bíblia diz: para vós nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Glória. Glória. E ele ficou embrutecido, versículo 22, ele disse: irmãos, eu fiquei bruto, eu perdi a fé e fiquei igual um animal. Veja o versículo 22. Assim me embruteci e nada sabia. Pronto, só um minutinho. Ele disse: eu me embruteci. Embrutecer é virar bruto. Bruto aqui não é aquela pessoa zangada. Bruto aqui é aquele que perdeu o senso, perdeu a razão. Eu me embruteci, quer dizer, todas as minhas convicções espirituais foram por água abaixo. Eu fiquei bruto, eu fiquei como um bicho. Veja de novo, por favor, põe em tela. Lê de novo, todo mundo leia. 1, 2, 3. Assim me embruteci e nada sabia. Irmão, se você não tiver cuidado, você vai virar um animal. Vai virar um bruto. O animal tem fé. O animal tem esperança. O animal acredita que Deus vai agir. Pois se você não tiver cuidado, diga: Jesus, me cobre com o teu sangue, para eu não virar um animal.
Mas quem acredita que Deus existe? Quem acredita que Deus não perdeu o controle? Quem acredita? Dê 3 glórias para Jesus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Deus existe e Deus não perdeu o controle. Não se transforme num animal. Aleluia! Exaltado seja o Senhor. Mas, irmãos, Jesus não vai te abandonar. Aleluia. Mesmo que a tua fé esteja desse jeito, mas o Senhor não vai te abandonar. Ele conhece a tua fraqueza. Pastor, será que eu pequei? Tem gente que fica, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Meu irmão, você não sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo não é isso não. Se isso fosse pecado contra o Espírito Santo, ninguém entrava no céu. Pecado com o Espírito Santo é apostasia consciente. Isso aqui não tem nada a ver com o pecado contra o Espírito. Tem gente doente, irmão. Eu já encontrei pessoas doentes dizendo que blasfemou contra o Espírito Santo. Meu irmão, quem blasfemou contra o Espírito Santo não está nem aí. Quem blasfemou contra o Espírito Santo não se preocupa não. Se você está preocupado, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Isso não é que é blasfêmia contra o Espírito Santo, não, é crise. É crise existencial. É crise existencial que qualquer um pode passar. É como dizia João da Cruz, é a noite escura da alma, é a noite negra da alma. Como dizia João da Cruz no século XVI, é uma noite de névoa, é uma noite de escuridão que você está passando. Mas vai passar. Vai passar, receba esta palavra profética. Vai passar, vai passar, vai passar e vai passar. Grande, muito grande é o Senhor. Aleluia! Deus trouxe bálsamo para o seu coração nesta noite. Salmo 73 e 23, versículo 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Quem foi que disse que ele vai largar a tua mão? Quem foi que disse que por causa dessa crise de fé ele vai largar a tua mão? Ele disse, meus pés quase, mas por que não caiu? Porque Jesus pegou na sua mão direita. Quem crê nisso, dê um glória para Deus, porque Jesus pegou na sua mão direita e não deixou e nem vai deixar você se desviar. Todavia, quer dizer, todavia é uma conjunção adversativa. Quer dizer, apesar de tudo isso, apesar de todas essas desgraças, apesar da minha falta de fé, apesar da minha doença, apesar de tudo isso, eu estou contigo de contínuo e tu me seguraste. Tu me seguraste. Não tem quem te arranque da mão de Jesus. Quem crê que ninguém nunca vai te arrancar da mão de Jesus, nem a tua falta de fé vai te arrancar da mão de Jesus. Porque não foi você que segurou na mão de Jesus, foi Jesus quem segurou na sua mão. Aleluia. 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 Aí Deus fez uma coisa com o salmista. Quando ele ia se desviando, Deus disse, eu tenho uma solução para você. Versículo 20, versículo de número 20, aliás, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles.
Eu não entendo como é que crente não quer vir para a igreja. Toda a resposta de Deus está no santuário. É aqui o lugar de resposta. Ele disse, até que essa crise veio em mim. Por favor, deixe em tela. Essa crise veio em mim até que eu entrei. Eu entrei. Eu entrei. Eu entrei no santuário De Deus. de Deus. Aqui é lugar de resposta. Quando ele estava naquela crise, ele correu para o templo. Quando ele chegou lá no templo, certamente tinha um sacerdote ministrando. Certamente tinha um sacerdote pregando. Certamente tinha um levita ministrando. Quando ele chegou lá, Deus falou com ele. Aí as dúvidas. Toda essa minha crise, disse o salmista Asaf, foi até que eu entrei No santuário. no santuário. Você está lembrado daquele hino de Oséias de Paula dos 78? Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem fé, sem paz, sem amor. Glória a Deus. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus. Sigo a cantar. O templo é o lugar de resposta. O templo é lugar de ouvir a voz de Deus. O templo é lugar de dirimir dúvidas. O templo é lugar de saúde espiritual. A doutrina, a palavra de Deus é lugar, é o bálsamo de Gileade para curar as nossas feridas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele disse, até que entrei no santuário. Então, põe de novo em tela. Todo mundo leia bem alto. 1, 2, 3. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quem já está entendendo as coisas? Quem já está entendendo? Quem já está entendendo, dê glória para Jesus mais forte. Só quem já está entendendo. Ele entrou no templo como um animal, como um bruto, e saiu entendendo. Aleluia. 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 Por isso que é bom vir à igreja. É bom não deixar seu lugar vazio na igreja. Ah, pastor, eu ouço em casa pela internet. A internet é para quem não pôde. É para quem está trabalhando. É para quem chegou em casa já quase 8:30 da noite. É para quem está no hospital. É para quem está no lugar bem longe que não tem condições de vir. Não tem carro, não tem ônibus. Mas você que tem condições, venha para o santuário. Porque aqui Deus vai falar com você cara a cara. Aleluia. Aleluia. Eu vou encerrar.
Mas eu quero falar que, infelizmente, algumas pessoas fracassaram, desviaram, caíram. Um deles foi um homem chamado David Flo. David Flo foi um missionário sueco, enviado pela igreja na Suécia, na primeira metade do século XX. Ele foi para a África, e lá na África não ganhou almas para Jesus. Não teve frutos. A mulher morreu, voltou para a Suécia e deu a filhinha para o missionário criar e meteu-se no alcoolismo. Um missionário foi morar numa kitnet dada pelo governo da Suécia aos bêbados. Um homem batizado no Espírito Santo. Um homem com chamada missionária decepcionou-se porque a mulher adoeceu, a mulher morreu, não teve frutos missionários de imediato. E quando ele volta, ele vai na igreja, entrega a credencial. Um casal de missionário entrega a filha a um casal de missionários e se mete no alcoolismo porque perdeu a fé. Deu mal de Asaf. Tudo o que ele acreditava foi para águas abaixo. Vou já voltar para ele. Um outro homem também chamado Charles Templeton. Eu estou falando em português, os irmãos que falam inglês me perdoem. Charles Templeton, ele era assessor de Billy Graham. Passou por algumas crises na vida, deu um parafuso, perdeu a fé. E foi lá falar com Billy Graham, entregou a credencial de ministro da associação Billy Graham, entregou Billy Graham, era um amigo de Billy Graham, era uma pessoa da confiança de Billy Graham, era uma pessoa, um vaso de Deus, era um homem sério, um homem sincero, um homem direito, mas não aguentou as crises, não aguentou ver a prosperidade dos ímpios, entregou a credencial, desviou-se e escreveu um livro, Adeus, Adeus, contando sua volta para o ateísmo. Aleluia. Mas nessa noite não vai acontecer isso com você. Porque tem alguém segurando na sua mão. Quem sente que tem alguém segurando na sua mão, dê um brado de vitória, de glória, de aleluia. Jesus não vai deixar você se desviar. Mas eu vou voltar. Aleluia. No final vocês me lembrem para eu falar de David Flo. Eu falei agora, vou falar no final. Meus irmãos, Deus não vai deixar você cair. O salmista disse, meus pés, foi fraco, meus pés, mas não aconteceu. Aleluia. Irmão, não deseje nada desse mundo, deseje somente a Deus. Eu já vou encerrar na hora certa. Deseje somente a Deus. Quando foi depois que o salmista entendeu o fim desse povo, o fim dessa gente má, ele disse uma coisa interessante. Versículo 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Quando foi depois, ele disse, Senhor, quer saber de uma coisa? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra? Na terra, eu não quero a gordura dos ímpios, eu não quero a posição dos ímpios, eu não quero a roupa dos ímpios, eu não quero o carro dos ímpios. Na terra, não há quem eu deseje além de ti. Senhor, só tu me basta. Ainda que eu perca tudo, se eu tiver a ti, me basta. Eu vou contar o que aconteceu com Tomás de Aquino, conhecido por Santo Tomás de Aquino, que foi um místico da Idade Média. Ele disse algumas coisas que nós não concordamos, porque os escritos dele não são a Bíblia. Qual é o único livro que a gente concorda tudo? Qual é o único livro que a gente concorda tudo? A Bíblia. Ele tem a Suma Teológica, eu tenho a Suma Teológica de Tomás.
São 5 volumes grandes. E ele disse muita coisa bonita, ele disse muita coisa verdadeira. Ele falou de Deus, ele falou de Cristo, ele falou das verdades. A coleção dele, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, é uma obra de arte. É uma coisa linda. Tem coisas que nós, evangélicos, não concordamos, porque ele não era evangélico, mas tem coisas que todos nós concordamos. E diz que quando ele estava para morrer, aleluia! Quando ele estava para morrer, bem velhinho, ele disse: eu quero ir para a capela, eu quero orar, eu quero orar. Aí os seus irmãos pegaram-no e levaram-no numa cadeira de rodas para a capela. Ele era muito gordo, muito obeso, morreu com 50 e poucos anos, morreu jovem, e levaram-no para a capela, mas já estava velho pela doença. Ele era muito obeso e trouxe muitas consequências à obesidade dele, e ele morreu jovem ainda, 50 e poucos anos, e levaram ele para a capela, e ele lá disse: fecha as portas e me deixa aqui sozinho com o Senhor. E ele começou a orar e começou a se alegrar. E disse que na sua oração o Senhor Jesus lhe apareceu. E o Senhor Jesus disse: Tomás. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Tomás, você escreveu muita coisa bonita a meu respeito. Tomás, você escreveu muita coisa linda. Me diga, deixe-me ver aqui para que eu não erre. Tomás, tu escrevestes bem a meu respeito. Que queres como recompensa? Tomás respondeu: Senhor, nada além de ti. Eu não quero coroa, eu não quero recompensa. Por essas obras que eu fiz, eu não quero nada além de ti. Além De ti. Deixa a riqueza com o ímpio, deixa a fama com o ímpio, deixa o poder com o ímpio, mas tu fica com Jesus. Vamos ficar de pé para eu encerrar. David Flow foi um missionário sueco. Vou encerrar. Muito obrigado à banda que veio. Banda El, Deus te abençoe. Meus amados irmãos, David Flow voltou e passou 40 anos bêbado. Voltou da África desviado, jogou a Bíblia fora, jogou o inário, jogou os livros teológicos e disse: eu não quero mais saber de Deus, porque Deus não foi comigo. Eu não fiz nada na África. Escute só para encerrar. Quando foi um dia, bateu na porta da kitnet do bêbado, David Flow, o missionário desviado. Alguém bateu na porta da kitnet. Ele levantou meio zonzo ainda e disse: bom dia. E era uma jovem senhora, uma senhora de meia idade, uma senhora jovem, senhora bonita, loira, dos olhos azuis como quase todos os suecos. E ela bateu na porta e disse: o senhor é David Flow? Ele disse: sou. Ela disse: o senhor sabe quem sou eu? Aleluia. Ele disse: não. Ela disse: eu sou sua filha, que o Senhor entregou aos missionários para criar. Você é minha filha. Agarrou-se com ela, chorou e disse: pai, que situação é essa? O senhor foi um missionário e o senhor hoje um bêbado, o senhor hoje um ébrio, o senhor hoje um esmulambado. Pai, o que é isso? Ele disse: minha filha, Deus me enganou. Deus me enganou. Quando eu era jovem, naquele tempo tinha muita profecia. Naquele tempo, no tempo de Daniel Berg, de Gunnar Wingre, de Otto Nelson, a Suécia estava passando por um grande avivamento e tinha muita profecia. Lá na Suécia era uma igreja rica de profecia. E ele disse: Deus falou comigo que ia me abençoar. Deus falou comigo que eu ia ser pai de multidões na África. E eu fui para lá, não ganhei ninguém. E sua mãe morreu. E eu voltei envergonhado. E eu não creio mais em Deus, porque todas as profecias foram mentirosas. Ela disse: pai, quem foi que disse, pai? Pai, o senhor lembra de um menino que o senhor ganhou para Jesus? Se lembra, fulaninho. Disse: pai, aquele menino que o senhor ganhou para Jesus, o senhor nem batizou ele. Já foi outros missionários que batizaram ele. E aquele menino cresceu, pai. E aquele menino, pai, foi batizado no Espírito Santo. E aquele menino, pai, recebeu o dom de evangelista.
E aquele menino, de todas as aldeias por onde o Senhor passou, aquele menino está ganhando milhares e milhares de almas para Jesus. Ele é um grande missionário, Pai. Aleluia. A profecia se cumpriu, Pai, porque o Senhor não ganhou o povo, mas ganhou o menino, e o menino está ganhando milhares e milhares de almas para Jesus. Aleluia. Ele caiu de joelhos, chorando, e pediu perdão a Deus, e a filha orou por ele, e ele se reconciliou com o Senhor, e 3 dias depois, David Flor partiu para a eternidade. Que tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje, além de ti. Tem alguém afastado do Evangelho para vir para Jesus? Levante a mão. Ou alguém, venha meu irmão, venha para cá. Alguém venha com ele, um jovem crente venha com ele. Onde está a segunda pessoa? Uma pessoa que nunca foi crente, uma pessoa afastada, venha aceitar Jesus como Salvador. Lucia Andrade está aceitando Jesus pelo YouTube agora. Aleluia. Venha meu irmão. Eu vi quando você entrou na igreja. Aleluia. Com esse capacete na mão. Peça perdão a Jesus pelos seus pecados. Ele vai te perdoar, vai te dar a vida eterna. Tu ainda pode ser uma bênção na mão de Deus. Tu vieste para o santuário e aqui Jesus vai te abraçar, Jesus vai te perdoar e Jesus vai te dar a vida eterna. Eu quero convidar o pastor José Amaro de Folha Miúda para vir fazer esta oração. Quem está sentindo que o Senhor está presente aqui? Quem está sentindo o renovo de Deus, a fé voltando, o ânimo voltando? Que tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Querido Deus e eterno Senhor, muito obrigado por esta noite, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua revelação nesta noite. Obrigado pelo teu consolo sobre as nossas vidas. Oramandaia, Serbicamandaia. A nossa alma jubila o teu nome. A nossa alma te glorifica, Senhor, por todos os benefícios otorgados a nós. Estende as tuas mãos, ó Deus. Continue abençoando esta igreja, o pastor desta igreja, Senhor. Dá força, ânimo e coragem aos teus filhos a continuarem, Senhor, a sua jornada espiritual. Abençoa esta vida que está se entregando a ti nesta noite. Estende as tuas mãos, ó Pai. Perdoa os seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida e coloca agora a certeza de vida eterna em seu coração. Despede o teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Dê um abraço nessa pessoa, abrace o vizinho, deseje uma boa noite e diga: você não vai cair, porque Deus não vai deixar.